Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa série que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. Nós começamos o capítulo 2, fizemos a exposição dos versículos de 1 a 16, onde Paulo tratou nessa perícope sobre o justo juízo de Deus, que judeus e gentios serão julgados, não vai ter privilégios o povo de Israel, por serem descendência de Abraão, por terem o sangue de Abraão correndo em suas veias, Deus não vai passar a mão, tá? Não vai tentar suavizar, né? Deus não é um Deus parcial, é um Deus imparcial. Judeus e gentios serão julgados. E no capítulo 1, Paulo falou dos pecados dos pagãos. No capítulo 2, Paulo está falando sobre os pecados dos gentios. E quando nós chegarmos ao capítulo 3, Paulo vai dar a sentença. Todos pecaram, judeus e gentios, toda a humanidade, e destituídos foram da glória de Deus. E agora, nessa exposição, nós iremos expor os versículos 17 a 24, né, que tem como tema, nós poderíamos falar sobre os judeus e a lei, sobre hipocrisia, né, os judeus e sua hipocrisia, né, eles eram hipócritas, né, condenavam os atos, mas praticavam. Não era todos, mas muitos praticavam os atos que condenava. Então, essa seção dos versículos 17 a 24, nós poderíamos colocar o tema dessa perícope como hipocrisia. Esse seria o tema ideal. Então, nós vamos ler agora os versículos 17 a 24 do capítulo 2, que diz assim: Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, mas rouba. Você que diz que não deve cometer adultério e adultera. Você que detesta ídolos, rouba aos templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Aqui Paulo, queridos, irá falar, como está falando, né, sobre a hipocrisia. E é engraçado que Paulo aqui, ele vai usar oito expressões em relação aos judeus, 8 expressões, e vai fazer 4 perguntas retóricas. Tá? Ele começa dizendo aqui, a primeira coisa, né, você que se diz judeu. Depois ele vai falar, você se apoia na lei, né, orgulha-se em Deus, você que conhece a vontade de Deus, você aprova o que é superior, você que é instruído pela lei, você que está convencido de que é competente o suficiente para ensinar os outros, você é guia de cegos e luz para os que estão em trevas, você tem na lei a expressão do conhecimento. Enfim, Paulo dá várias características. E a pergunta que não quer calar sobre esse texto é: que lei Paulo está se referindo aqui? Paulo está falando da lei.
envolvendo todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, os profetas, ou Paulo está se referindo aqui aos 10 mandamentos? Há teólogos que defendem uma posição, há teólogos que defendem outra. Eu irei defender, né, que lei aqui se trata de todo o Antigo Testamento, tá? Porque tanto o Pentateuco como os profetas foi Deus quem deu, né, para instruir o povo, para falar com o povo, para dar ao povo as diretrizes, né? E isso envolve também o Pentateuco, né? Principalmente o livro de Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei que Deus deu ao seu povo. Então Paulo começa, né, depois de ele falar do justo juízo de Deus, os versículos de 1 a 16, Paulo agora se volta de uma maneira clara, específica, coesa e contundente contra os judeus e a sua hipocrisia. Paulo diz assim: mas você que se diz que é judeu e confia na lei e se gloria em Deus. Paulo aqui, né, mais uma vez ele está usando a diatribe, levantando objeções de um suposto judeu, né, que iria fazer essas perguntas quando ele chegasse a Roma. Então Paulo já vai adiantando essas perguntas, essas supostas perguntas, e já vai respondendo, já vai eliminando, né? Paulo já vai eliminando. Mas você diz que é judeu, mas você que diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, porque a lei apontava aquilo que era pecado e aquilo que não era pecado, né? E o pecado é a transgressão da lei. Então, as coisas excelentes aqui é cumprir aquilo que a lei manda, aquilo que a lei ordena. 19. Se você está convencido de que é guia dos cegos, né? Guia cego aqui não é o cego no sentido físico, uma doença, mas cegueira aqui envolve cegueira espiritual, que Deus deu a lei para o povo de Israel, e o povo de Israel tinha que ser luz, tinha que ser guia para as nações pagãs, tinha que ser o exemplo. Você vê isso nos Salmos, enfim, né? Então eles deveriam ser guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Aí você vai para Isaías 60, que é muito conhecido, né? Que a nação de Israel deveria ser a luz para os gentios, mas eles não foram, infelizmente. Eles caíram em contradição o tempo todo, se apostataram da fé, fizeram coisas terríveis, né? Vocês conhecem a história de Israel. Então, inclusive aquele famoso Salmo, Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavra ali é a lei, que Deus deu a lei para iluminar, né? Para jogar luz no caminho do seu povo. Mas ele escolheu as trevas do que a luz. Se você está convencido de que é guia dos cegos, você aqui é o judeu, luz dos que se encontram em trevas. Versículo 20. Instrutor de insensatos, mestre de crianças. Aqui aponta para o bar mitzvah. Quando a criança, né, do sexo masculino, 13 anos, ele se apresentava ali perante o sacerdote, aonde ele tinha que recitar a lei. Onde ele tinha que recitar a lei. E a criança era educada desde pequeno, ou é educada até hoje, para chegar a esse ponto culminante. Principalmente os judeus que é praticante. Então você que é instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei, a lei que Deus deu a Moisés, o Antigo Testamento, no geral, a forma da sabedoria e da verdade. Porque na lei estava contido todos os mandamentos que Deus ordenou para o povo cumprir. Versículo 21. Você, pois que ensina os outros
Aí Paulo começa com a primeira pergunta retórica, de 4 perguntas retóricas. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Aquela vera famosa frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você ensina os outros aquilo que é correto, né? É a mesma coisa dos fariseus faziam, né, com Jesus. Jesus não condenava, né, que eles não eram idólatras, né? Alguns ensinos deles eram coerentes, mas eles não praticavam, né? Colocavam uma carga nas costas do povo, e essa carga eles não conseguiam remover com o dedo, disse Jesus, né? Só eu ler um discurso de Jesus em Mateus 23, onde chama de sepulcros caiados, hipócritas. O que é a palavra hipócrita, né? Tem o significado de um artista, alguém que faz um papel, uma encenação, ou se passa por uma coisa que não é, né? Então, Paulo aqui já está denunciando a hipocrisia do seu povo, né? Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? A primeira pergunta é retórica. Vem a segunda agora, versículo 21, a parte B. Você que prega que não se deve roubar, mas rouba, que é um dos 10 mandamentos, né? Um dos 10 mandamentos. Eles estavam descumprindo isso. Ensinava os outros, tá? Mas não ensinava a si mesmo. Pregava aos outros que não se devia roubar, mas roubava, mas furtava. Versículo 22. Né? A terceira pergunta retórica. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Mais um pecado ali, mais uma quebra de um mandamento, entre os 10 ali, em Êxodo 20, aonde está escrito de uma maneira clara, concisa e coesa: não adulterarás. Então, o cara proibia, ensinava para não adulterar, mas ele adulterava. Era hipócrita. Você que detesta ídolos e rouba templos, é a quarta. Aqui tem várias questões, né? Um judeu, ele não poderia, ele não passava perto de um templo pagão. Eles abominavam, né, a idolatria. Então, muitos estudiosos, inclusive o doutor Stott, John Stott, vai falar aqui que esses templos aqui, rouba-templos, pode significar, ou poderia significar, eles roubavam templos, relíquias de templos pagãos. Relíquias de templos pagãos. Eles iam lá e roubavam e furtavam essas relíquias desses templos. Inclusive o rabino muito famoso, Yohanan Ben Zakkai, aquele que no concílio de Jâmia, né, decidiu os livros que deveriam ser canonizados ou entrar no cânon do Antigo Testamento, ele condenava, né, vários judeus que estavam praticando roubo, vários judeus que estavam praticando o adultério e roubando também templos pagãos. Isso é interessante. Então, pode significar isso. Então, estavam adulterando, estavam roubando, estavam fazendo tudo aquilo que a lei proibia. E Paulo está batendo pesado. Você aponta o pecado do outro, você chama o gentio, aquele que não é judeu, de pagão, de imundo, que vai sofrer nas chamas do inferno, né? Você chama de porco, de todo tipo de nome, e você pratica a mesma coisa. Você é ladrão, você é hipócrita, você, né, não merece confiança. Ensina os outros aquilo que você não faz. Ensina certo, mas pratica aquilo que é errado, né? E tem muita gente assim hoje, né? A hipocrisia. Muita gente se ilude com terno e gravata, com boa oratória. Muita gente se ilude com boa palavra. Muita gente prega aquilo que nunca viveu. Prega uma utopia. Prega uma irrealidade. Prega uma coisa que não é real. Prega uma coisa que não pode ser vivida. Ensina para os outros aquilo que ele não vive. Passa uma imagem, né, de santo, de uma pessoa que é coerente, de um homem de Deus, sendo que é um profano, um hipócrita, um mentiroso. E Paulo está condenando aqui a hipocrisia de seu povo. Aí vem a quarta pergunta retórica, né? Versículo 23. Você que se gloria na lei. O judeu se gloriava na lei, né? Porque eles batiam no peito, né? Graças a Deus,
porque eu não nasci mulher. Graças a Deus que eu nasci homem. E graças a Deus que eu sou judeu. Graças a Deus que ele nos deu a lei, por intermédio do seu servo, que até hoje é venerado, Moisés. Então eles se gloriavam na lei. Você que se gloria na lei, né, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque o que é pecado? Pecado é você errar o alvo. Pecado é você cometer aquilo que é contrário à lei. Porque a lei apontava o que era certo, o que era errado, o que era para fazer e o que era para não fazer. Então, eles se gloriavam na lei, mas desonravam a Deus, transgredindo a lei que Deus deu. Porque Paulo vai falar mais na frente, a gente vai chegar lá, que a lei não é ruim, né? A lei é boa, santa, pura. Ruim é um homem que não consegue cumpri-la. Por isso que Cristo cumpriu-a por nós, em nosso lugar. E o versículo 24, Paulo conclui dizendo: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Essa expressão que Paulo usa, como está escrito, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Porque aqui em Romanos, Paulo irá provar, né, que o que ele está ensinando sobre a justificação pela fé não é algo novo, não é heresia, mas foi ensinado pelos profetas, foi ensinado lá no Antigo Testamento. Ele não está inovando nada, ele não está trazendo algo de novo, ele só está trazendo, falando algo que estava lá no Antigo Testamento e ele está trazendo a revelação, está trazendo à tona. É isso que ele está ensinando. E Paulo cita aqui, né, cita dois textos, né, porque como ele aprendeu com Hillel, na escola de Hillel, né, uma das hermenêuticas, né, das regras hermenêuticas desse rabino, desse grande rabino, era a junção de textos. Paulo pega um texto de Isaías, capítulo 52, versículo 5, e de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, né, que cita justamente, né, que faz menção justamente disso que ele acaba de citar aqui. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, ou entre as nações, por causa de vocês. Por quê? Porque vocês praticam pecado. A responsabilidade de vocês é muito maior, porque vocês conhecem a lei, vocês sabem que é transgressão, vocês sabem que não pode roubar, você sabe que não pode adulterar, você sabe que não pode transgredir a lei, e vocês fazem. Então, Paulo está batendo pesado aqui, na hipocrisia. Então, não seja hipócrita, seja você. Não seja um camaleão que muda de acordo conforme a situação, conforme o ambiente. Seja você aonde você estiver, na igreja, no púlpito, na faculdade, no trabalho, aonde você estiver, só tem uma cara. Só tem uma cara. Tem uma cara só. Uma vez perguntaram para Mário Covas, né? Ele estava disputando a eleição e perguntaram para ele, né, com que cara você virá, Mário Covas, nessa eleição? Ele falou nenhuma. A resposta dele foi espetacular. Nenhuma. Mas se eu tivesse sete caras, todas elas teriam vergonha. Então nós temos que ter uma cara só. Não devemos ser hipócritas, como esses judeus que Paulo está apontando aqui, o seu povo está sendo. E vamos ler aqui Isaías capítulo 52, versículo 5, que é a citação que Paulo faz, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Depois vamos ler Ezequiel 36, 22. Primeiro Isaías, vamos ler Isaías, capítulo 52, versículo 5, diz assim: agora que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Entre as nações, entre os gentios, meu nome é envergonhado. Então você não pode envergonhar o nome de Deus.
Ezequiel 36, 22. Olha só o que o profeta Ezequiel irá nos falar. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor, não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Então, Paulo cita Ezequiel 36, 22 e Isaías 52, 5, unindo esses dois textos e falando que por causa dos pecados de Israel, os pecados que ele cita aqui, nessas 4 perguntas retóricas de roubo, de adultério, que a lei, né, categoricamente proibia, Paulo cita dizendo: o nome de Deus é blasfemado, é humilhado entre as nações, os gentios, por causa de vocês. Né? Então tome cuidado, queridos, com a hipocrisia. Cuidado para você não cair nesse erro que a nação de Israel, os judeus caíram. Os líderes religiosos, de pregar uma coisa e não viver, de passar uma imagem, né, de santo, sendo que você é profano. Né? Sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro está fedendo, está morto, está podre. Sejamos uma pessoa só, uma cara só, um caráter. Não sejamos camaleões, aonde iremos mudar de cor conforme a situação, não. Aonde você estiver, seja você, só caráter, uma só cara, tá? A hipocrisia é uma desgraça. E nós estamos vivendo o tempo, né, que o que você vê de fake news em relação ao mundo cristão, né, são famílias que aparentemente você via que parecia que era uma família cristã, de homem de Deus, de mulher de Deus, pelo fato de a pessoa ser pastor, enfim, e você vê a mulher mandando matar o marido, colocava veneno para ele morrer, a família fizeram um complô, se reuniram um complô para matar o camarada, coisa assim diabólica, né? Vivia de maneira hipócrita, passava uma imagem, né, para o público, para a igreja e para aqueles que o seguiam, que na verdade não era a vida que eles viviam dentro de suas casas quando as câmeras eram desligadas. Quando o vídeo, né, quando o Facebook não mostrava, quando o Instagram não mostrava. Muita gente vive uma vida fake, uma vida de rede social. Se tirar o Instagram do camarada, se tirar o Facebook do camarada, se tirar o YouTube do camarada, acabou o ministério. Porque o ministério dele é baseado em internet, né? É cortina de fumaça, né, que um sopro acaba espalhando. Então, que sejamos sinceros, que sejamos pessoas retas e não sejamos hipócritas como esses judeus aqui, que condenava aquilo que eles praticavam. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua disponibilidade. Graça e paz. Até as próximas exposições.